O que é um estúdio de Pilates? Profissional, lucrativo e independente. Então, nessa aula você vai aprender todos os pontos importantes para que você realmente tenha esse estúdio de Pilates, que é o seu sonho, eu tenho certeza, tá? Primeira coisa, você precisa se olhar como empresária, tendo uma empresa. O seu estúdio de Pilates é uma empresa. Não é um lugar que você vai para descansar, não é um espaço só para atendimentos. É uma empresa e você precisa encará-lo e olhar ele dessa forma, para que você também se posicione como empresário. Então, o primeiro passo é entender que é uma empresa como qualquer outra, tá? Segundo passo, você tem uma empresa agora. O Estúdio de Pilates é uma empresa, né? Então, como você vai se apresentar? É engraçado, né, falar isso, porque às vezes a gente nem sabe como se apresentar muitas vezes. Eu tinha até vergonha de falar que eu tinha um estúdio de Pilates. Então, eu falava que eu era professora de Pilates, né? Então, você é uma empresária, dona de um estúdio de Pilates. E a partir disso, você vai começar a se comportar de fato como empresária. Sentar na cadeira de empresário, de dono de Pilates do seu estúdio, tá? Para que você tenha esse estúdio completo, profissional, lucrativo e independente, você precisa estabelecer os processos dentro de cada setor da sua empresa. Então, o estúdio profissional ele tem que ter processo de venda, processo de atendimento, processo de fidelização, processo de organização, processos de aulas, processos de atendimento no WhatsApp, processos de marketing, tudo organizado, tudo preparado para que você consiga ter essa estabilidade na sua empresa e que ela realmente funcione como uma empresa. O processo mais importante, ao meu ver, é o processo de vendas e fidelização. E é nisso que você precisa se basear e ter o controle 100%. As vendas, a gente não controla muito bem as vendas, né? A gente vai controlar o quê? O processo, o caminho da venda. E no final a gente não tem muito controle sobre a decisão exatamente do cliente. Mas o processo você tem controle. E é isso que você tem que firmar o seu processo de vendas dentro do seu estúdio de Pilates. Além disso, você vai precisar ter um sistema de gestão, ter uma equipe, gerar treinamentos, precificar o valor correto do seu serviço também, ter contratos de prestação de serviço para os seus clientes, se posicionar da forma correta lá no Instagram, lá no Google e também fora da internet, né, no off, você tem que ter esse posicionamento. Tem que saber qual é o seu público, quem você quer atender. Sabia que é você que escolhe o seu cliente e não ao contrário? Então você tem que entender qual é o público que você quer atender, quais são as pessoas que você quer receber aqui no seu estúdio de Pilates. Isso é muito importante e diz muito sobre você e o seu posicionamento. E a solução também que você oferece para o seu cliente, né? Precisa ter estratégia de marketing. Não espera alguém passar na frente do seu estúdio. Ah, tem Pilates? Que vontade de fazer Pilates. Não, gente. As pessoas não têm vontade de fazer Pilates. Só a gente que é apaixonada. As pessoas querem o quê? O resultado, o benefício que o Pilates entrega para elas. Então você precisa fazer um bom marketing e uma boa chamada de ação para trazer atenção e captar mais clientes. Então, o estúdio profissional lucrativo, ele precisa de todas essas variantes para que ele realmente seja considerado profissional. Se você usa agenda de papel, se você espera sentado o cliente bater na sua porta, se você responde um cliente diferente do outro, para um cliente você faz um preço, para outro cliente você faz outro preço. Ah, não vou reajustar, vai que o cliente desiste. Tá tudo errado. E eu sei que você está aqui comigo realmente para organizar essa casa, organizar a sua empresa e ter um crescimento cada vez maior. Eu sempre coloco, vou colocar aqui para vocês a foto de uma árvore. Ela é uma árvore em potencial. Ela cresce muito, 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 de forma assim exagerada. Só que nos primeiros 6 anos de vida dela, ela só cresce isso daqui, ó, 20 centímetros da terra, bem pequenininha.
Só que enquanto isso, ela está estruturando, as raízes estão se alongando para dentro da terra, estão crescendo, estão se fortificando. A base dessa árvore, ela cresce antes da gente enxergar ela grande e de ver ela grande. E é isso que nós vamos fazer com o seu estúdio de Pilates. Nós vamos estabelecer a base, as suas raízes para que a sua empresa cresça. Não adianta você ter uma empresa grande em crescimento que qualquer vento derruba ela, qualquer problema financeiro derruba ela, né? Então é isso que nós vamos fazer no nosso treinamento. Preparar a base, as raízes da sua empresa, para que um dia ela fique tão grande como essa árvore, bonita, visível e resistente a qualquer vento, a qualquer tempestade, a qualquer problema. Então, nesse treinamento, você vai aprender a organizar a estrutura, a base, para que você cresça e ganhe mais expansão na tua empresa e na sua vida. Um estúdio de Pilates é uma empresa e você precisa começar a tratar essa empresa de fato como empresária, tá? E na próxima aula a gente vai começar com o nosso método EP360, passo a passo para que você chegue nesse estúdio profissional lucrativo e independente de forma resistente e não passageira.